Em Salmos 19:14 está escrito: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Eu venho dizendo, inclusive aqui no canal, há alguns vídeos, que as declarações transformam o mundo. Aquilo que sai da sua boca determina aquilo que entra na sua vida. Vou repetir para você guardar: aquilo que sai da sua boca determina aquilo que entra na sua vida. A Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Os antigos entendiam o coração como a sede dos pensamentos. De tudo que você deve guardar, guarde a sua mente, porque aquilo que você pensa determina as suas ações, e as suas ações determinam o rumo da sua vida. As suas ações, nós podemos colocar de uma outra forma, são as escolhas que você toma e, com base nos seus pensamentos, você modifica a existência. Alguém já disse que um pensamento se transforma em ações, ações se transformam em hábitos, hábitos se transformam em caráter, e o caráter diz quem você é na vida. Acaba por transformar a você e toda a sua história. O texto que nós lemos, em Salmo 19:14, fala das palavras dos lábios. Nós começamos falando sobre palavras, mas eu quero estender esse significado com base no texto que falamos, as saídas da vida. Eu quero que você entenda as palavras nesse texto como aquilo que você exterioriza, o exterior, aquilo que você faz, as suas ações. E o texto fala: as palavras dos meus lábios, aquilo que eu exteriorizo, e o meditar do meu coração, aquilo que está na sua mente, aquilo que está dentro dos seus pensamentos, a forma como você pensa, sejam agradáveis em tua presença. Vamos parar aqui por enquanto. Aquilo que você exterioriza e aquilo que está dentro de você, exterior e interior, ações e pensamentos, precisam estar em consonância. É necessário haver um alinhamento entre o que você faz e o que você pensa. Muitas vezes nós temos boas ações com pensamentos ruins. O que isso significa? Uma motivação errada. Eu faço algo bom, mas estou pensando de forma ruim. Outras vezes eu tenho ações ruins com bons pensamentos. Também não funciona. Eu vou acabar machucando alguém. Eu não consegui controlar as minhas atitudes, tendo uma motivação muitas vezes até pura. O texto fala de um equilíbrio, o exterior e o interior em equilíbrio, sendo um só. Só que não adianta ser um só num patamar baixo. O que o texto vem colocar é: vamos alinhar exterior e interior em um patamar mais alto. Um patamar onde Deus seja agradado, onde Deus se agrade com aquilo que Ele vê, tanto dentro de você quanto fora de você. A minha proposta para você hoje é: vamos elevar o nível da nossa vida, tanto o que eu penso e depois, consequentemente, o que eu faço. Seja qual for o caso que você esteja vivendo, ações ruins com bons pensamentos ou ações boas com maus pensamentos, vamos modificar isso. Precisamos modificar isso. O padrão é ser agradável na presença de Deus. A Bíblia já diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz também que tudo que não provém de fé é pecado. Nós precisamos nos encher de fé, encher o coração de fé, sabendo que
Tudo que eu preciso será trazido à minha vida a partir do momento que eu alinhar a minha vida com a vida de Deus. A partir do momento que eu alinhar meus pensamentos com os pensamentos de Deus. E, por consequência, ofertando a minha vida como um culto racional, como está escrito em Romanos 12, eu entregar ações que agradem a Deus da mesma forma que os meus pensamentos estão agradando a Deus. Você consegue entender? Espero que você que esteja assistindo consiga compreender o que estamos falando. Romanos 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Corpo exterior, culto racional. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, culto racional. Tudo começa no corpo. Você não adora a Deus fora do corpo. Você não faz nada fora do corpo. Você está em um corpo. Você possui um corpo que é templo do Espírito Santo. Então tudo que você faz tem o seu corpo envolvido, tem a sua vida física envolvida. E essa sua vida física também precisa entrar no flow da adoração a Deus em tudo que você faz. E adoração a Deus não é levantar a mão na igreja. Adoração a Deus é gravando um vídeo como esse. Adoração a Deus é prestando o serviço que você presta da melhor forma possível, primeiro a Deus, depois aos homens. Adoração a Deus é fazer todas as ações da sua vida de tal forma que exterior e interior alinhados agradem a Deus. Você adora a Deus cuidando do seu pai. Você adora a Deus brincando com seu filho. Você adora a Deus sendo gentil com alguém no trânsito. Você adora a Deus de diversas formas, onde você está consciente da presença dele na sua vida. Onde você tem essa fé que transcende e entende a presença dele em tudo que você faz. E eu vou repetir, tudo que você faz. Tudo que você faz. E eu vou dizer de novo, tudo que você faz. Você adora a Deus em tudo que você faz, porque os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito interior e em verdade exterior. Tudo que nós fazemos é um motivo, é uma ocasião para que Deus seja engrandecido. Romanos 12, vosso culto racional. E lá continua dizendo, mas transformai-vos, não vos conformeis com este século ou com este mundo, está escrito lá, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Duas palavras nesse texto, transformai-vos, a palavra em grego é metamorfoses. Metamorfose é o que acontece com a lagarta virando borboleta. Você precisa deixar de ser lagarta e virar uma borboleta. Não tem como você dizer para uma borboleta rastejar, porque ela não é mais lagarta. Ela é outra coisa que não uma lagarta. Ela é um outro tipo de ser, porque ela deixou as coisas de lagarta para trás e ela tem agora uma vida diferente para viver, mais alto. A proposta de Deus é que você alcance as alturas, que você bata asas bem alto e voe para uma existência muito maior do que tudo aquilo que você viveu até hoje. Mas para isso você vai precisar renovar a sua mente. A palavra aí não é neos, existem duas palavras para novo no grego. Uma delas é neos, aquilo que é novo do nada, não existia e agora eu criei e existe. E kainosis, que é aquilo que já existe e eu estou remodelando, refazendo, melhorando, aprimorando. É como um update. Você precisa de um update. Você precisa de um update na sua mente para que este update transforme, por fim, as ações que você faz no mundo exterior. Então tudo começa na mente. Eu preciso de uma mente alinhada com Deus para que minhas ações sejam alinhadas com Deus. E assim eu tenha um equilíbrio entre exterior e interior, para que eu experimente a boa, não somente boa, agradável, mas não somente agradável, e perfeita vontade de Deus. Deus tem algo maravilhoso para mim e para você.
Eu preciso tomar os pensamentos de Deus em minha mente, externar esses pensamentos em palavras e ações, fazer o verbo se fazer carne. O verbo precisa se fazer carne. O verbo precisa se fazer carne, porque aquilo que sai de você, aquilo que sai da sua boca, dos seus lábios, as suas declarações, a forma como você interage com o mundo, diz o que entra em você, o que você recebe de volta. É preciso entender isso, é preciso entender que eu preciso modificar meus pensamentos para modificar o que eu digo e modificar o que eu faço. Vamos lá? Modificar pensamentos para modificar o que eu digo e modificar o que eu faço. Eu preciso fazer isso. Eu preciso receber o update dos céus, as atualizações que vêm. Existe uma versão mais nova do software disponível. Eu preciso me apropriar das palavras de Deus para mim, declarar essas palavras, modificar a existência. Como Deus disse ao profeta Ezequiel, podem esses ossos reviver? Deus estava provocando Ezequiel, Deus estava gerando uma ignição, um entendimento novo, uma sinapse nova em Ezequiel. Ezequiel, sem entender muito bem, fala: Senhor, tu sabes, ou seja, Senhor, não sei, o Senhor sabe. E Deus volta para Ezequiel e fala: profetiza ao vale de ossos secos. Se eu te perguntei se isso pode reviver, é porque eu quero que você fale as circunstâncias para que elas sejam modificadas. Então, abra a sua boca. Provérbios diz que o poder da vida e da morte está na língua. Você precisa falar as palavras certas, fazer ecoar na vida, na existência, as realidades dos céus, porque as palavras de Deus fazem com que coisas que não existem sejam chamadas como se já existissem. Isso é muito forte, isso é muito forte. Coisas que não existem sendo chamadas como se já existissem. De quem é esse papel? Meu e seu. Me apropriar das palavras de Deus e declarar essas palavras de tal forma que a existência se transforme a partir delas. Alinhando meu exterior com o meu interior. Eu quero, depois de toda essa volta, retornar ao texto de Salmos 19:14. Palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, agradáveis em tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Senhor, rocha minha. Eu amo esse texto. Esse texto é perfeito na minha concepção. Eu quero ser agradável a Deus interiormente e exteriormente. E o meu absoluto é o Senhor, a rocha da minha vida é o Senhor. Ele é o meu molde, o meu modelo, é onde eu fixo os meus olhos, é onde eu faço o que Paulo disse, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sem fé é impossível ser agradável a Deus. Então eu tenho um absoluto para seguir, eu tenho um modelo, um molde. Como Paulo também disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu tenho uma rocha, eu tenho algo que é absoluto. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus é absoluto. Ele é tão absoluto que todas as nossas relatividades vão ter que se dobrar diante dele. Todas as nossas subjetividades vão ter que se dobrar diante deles. Então eu tenho um alvo, eu tenho uma forma, eu tenho uma rocha para me firmar em cima e ser tão perfeito quanto ele é, porque essa é a proposta dele para nós. Ele é o alvo. Eu preciso perseguir isso todos os dias, olhar para ele e ser moldado por ele. Você se parece com aquilo que você adora. Você precisa olhar para Jesus e deixar ser moldado por ele. Como Deus disse a Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Essa é a nossa visão de vida. É olhar para ele, seguir os seus caminhos, olhar para algo absoluto e ser moldado por ele. Mas ainda que eu falhe, ainda que nessa caminhada eu não consiga viver tudo aquilo que eu gostaria de viver, ele é o meu redentor, como o texto diz. Ele é a minha rocha
Ele é o meu Redentor. Porque nós estamos sendo transformados de glória em glória. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Existe uma luz maior para alcançarmos. Isso significa que existem imperfeições na nossa vida. Nem tudo eu sou perfeito e consigo fazer da forma que eu gostaria de fazer. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, porque quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Ele é o meu Redentor. Ele é o meu Redentor. Querido, olha, existe uma linha tênue entre perfeição ou perfeccionismo e excelência. A Bíblia diz que Daniel e os seus amigos na Babilônia tinham um espírito excelente. Deus quer que você tenha um espírito excelente. E excelência é diferente de perfeccionismo. O perfeccionismo, ele paralisa diante das imperfeições. Ele tem um alvo, tem uma ideia inicial boa, mas o perfeccionismo não consegue conviver com as imperfeições, com as dificuldades, com o não pronto, o não acabado, o não feito. Já a excelência é uma busca pelo lugar mais alto. Já disse alguém que excelência é o cume mais alto da mais alta montanha. Então, se eu estou em uma montanha e existe uma maior, eu vou procurar a maior. Eu não estou triste pelo grau que eu estou, o nível que eu estou. Eu estou feliz com o que eu conquistei, mas eu quero um lugar mais alto. Então, o perfeccionismo não sabe lidar com as imperfeições. A excelência sabe lidar com aquilo que ainda não está bom, mas com um pouco mais de esforço eu sei que eu vou vencer aquilo. Saiba que Ele é o seu Redentor. Ainda que algo imperfeito esteja presente na sua vida, existe uma luz maior para brilhar. Existe um cume do monte mais alto para alcançar. Deus tem mais para você. Minha proposta para você, alinhe interior e exterior, numa visão celestial. Deixe as palavras dos céus invadirem a sua vida, de tal forma que tais palavras modifiquem a forma como você interage na existência, olhando sempre para Ele e sabendo que, ainda que nem tudo esteja como poderia estar, nós estamos caminhando até alcançar o dia perfeito, de glória em glória. Não paramos um minuto sequer. Que essa palavra possa entrar no seu coração, que você possa ser moldado por isso e que você seja tomado por esse entendimento de que a sua mentalidade vai modificar as suas ações e as suas ações vão modificar toda a vida ao seu redor, segundo a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Se você gostou desse vídeo, faça um favor para mim. Passe esse vídeo adiante, curta, compartilhe, interaja, participe nos comentários. É importante você interagir, você dar a sua contribuição, ainda que você não concorde. Tem alguma coisa que você não concorda? Comenta aqui embaixo. Gostou de alguma frase? Coloca a frase aqui embaixo. E que você seja abençoado por esse vídeo. Amém.